Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos. Que esta seja uma quinta-feira na presença do nosso Deus. Está fazendo um friozinho bom aqui no sul do estado do Rio, e nós vamos dar início neste nosso programa, nesta nossa reflexão, mandando sempre um abraço, e o abraço vai sempre para os aniversariantes. E no dia 20, ontem, nós tivemos 4 aniversariantes. A Daniele Bispo Pereira, que é a nossa ministra de música, né? Responsável pela música da nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro. Roseli Peixoto, minha prima aqui de Volta Redonda, Roseli, querida prima Roseli. A Nídia Albernaz, lá de Guaxiniba, Nídia, queridíssima Nídia. Sérgio Luiz Fernandes Lima. Sérgio é filho do pastor José Schwartz, e ele também é membro da nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro. A esses 4 aniversariantes de ontem, o nosso grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, dia 21, é o aniversário do Bruno de Freitas Miranda, também da nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro, chegando para a nossa igreja. Bruno, um grande abraço para você. A Edna Mandelli Silveira, que mora lá em Americana, mas passamos a nossa infância e adolescência e mocidade lá em Tupã, né? Eu digo, ela é de Tupã como só os bons são, né, Edna? Que Deus abençoe sua vida. Também a diaconisa Adir de Almeida Venâncio, aqui da Primeira Igreja Batista de Itatiaia, é a presidente da União Feminina aqui da nossa região, uma mulher de Deus. Adir, receba também o nosso abraço. Para este dia eu reservei uma música, uma das mais belas composições clássicas. Música clássica, né? A gente está sempre trazendo um cântico aqui. Hoje vamos trazer uma música clássica. Glória in excelsis Deo, glória ao Deus excelso, né? De Antônio Vivaldi. Olha só, hoje está muito boa a nossa programação, né? Com a orquestra do Auditório Nacional de Música de Madrid e com o coro Vozes para a Paz. Então é uma música relativamente curta, 2 minutos e meio. Então curtam esta belíssima peça clássica, Glória in excelsis Deo.
seu aplauso, não é? É bonita, né? Lógico que é uma música clássica, mas é muito bonita. Ah, no último sábado, nós estivemos fazendo aqui com a nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro um esforço evangelístico pelo bairro. E entre as várias pessoas com as quais rapidamente nós nos conversamos, entrevistamos, uma delas me deixou muito preocupado. E eu tenho orado por essa pessoa, conversei sempre rapidamente, porque de uma pessoa em outra a gente não pode ficar muito tempo. Mas foi uma jovem, casada, mãe de 2 filhas, que me falou da sua vida, que estava numa crise tremenda e que precisava sim, ela sentia que precisava procurar mais a Deus, mas quando eu a convidei para nos visitar, ela revelou que ela tinha um medo muito grande de ir à igreja, porque a última vez em que ela havia procurado uma igreja, o pastor lá desta comunidade, quando ouviu, né, os seus problemas, os seus graves problemas, porque ela relatou a ele, o pastor disse a ela que tudo que estava acontecendo na vida dela se resumia a um trabalho, né, trabalho que havia sido feito contra ela e que ela precisava urgentemente participar de uma corrente de 7 dias de libertação e contribuir com uma importância em dinheiro da qual ela não dispunha. Eu confesso que eu fiquei revoltado, a palavra é essa mesmo, revoltado. Logicamente o tempo era muito curto para aquela conversa até complexa, mas eu pude dizer a ela que o tal pastor que ela tinha se entrevistado estava enganado e que não era preciso fazer nada daquilo para que a vida dela fosse refeita e encontrasse paz, tranquilidade. E rapidamente eu li para ela ali no balcão de uma padaria onde ela trabalha, o versículo 8 de Colossenses 2, e eu disse: cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Particularmente, eu não gosto de falar muito sobre isso que eu vou falar hoje, até porque eu confesso que eu me revolto muitas vezes. Porque alguém até pode estar achando que eu estou falando de algum tipo de segmento religioso, de igreja ou de comunidade, estou falando mal. Não. Mas eu não posso me calar diante das apostasias e heresias que eu tenho visto e praticadas por líderes religiosos que são maus mordomos e servos inúteis de Deus. Eu não estou apontando aqui como corrupta nenhuma igreja, com certeza que não. E nem incentivando ninguém a viver enfurnado em suas casas. Nós temos que participar sim de uma igreja, mas que ela seja fundamentada na Bíblia e que reverencie a Deus. Mas eu sei que está ficando cada vez mais difícil para uma família, para uma pessoa, encontrar uma igreja que reverencie a Deus, onde todos possam amadurecer e crescer em Jesus Cristo. Nós estamos caminhando muito rapidamente para aquilo que nós chamamos de últimos dias, com certeza. E a Bíblia nos afirma que haverá uma grande apostasia nesse tempo. Então, queridos, esqueçam. Não haverá um grande reavivamento, como alguns estão anunciando, mas ao contrário, vai aumentar a apostasia, a rejeição e o afastamento da sã doutrina bíblica. É o que a própria Bíblia me diz, lá em 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que nós estamos vendo pelo mundo inteiro é isso. Os fundamentos da doutrina cristã, elas estão sendo torpedeados pela aceitação do errado e de todo tipo de heresia.
Os ensinos bíblicos e os valores do reino estão sendo relegados, esquecidos, exatamente por quem os deveria valorizar: os pastores, os líderes religiosos. Infelizmente, pastores maus que contemporizam na doutrina, eles estão na liderança de muitas igrejas. E esses pastores procuram acumular riquezas, agradar aos homens e nem querem saber se estão caminhando em obediência a Deus e à firmeza da sua palavra. Não. Estes homens, eu vou usar uma palavra forte aqui, estes homens travestidos de líderes religiosos, eles causam transtornos, grandes transtornos, danos à igreja de Jesus Cristo. Aqui está em Mateus 21:13, um versículo que ilustra muito bem esse fato. Jesus dizendo, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ele está falando isso para religiosos, para os líderes da igreja. E uma coisa tem me chamado a atenção ultimamente: as igrejas todas pintadas de preto, com luzes piscantes de neon, gelo seco para dar efeito de fumaça, promovendo em vez de cultos, verdadeiros shows, concertos de todo tipo de música nas igrejas. E justificam essa tendência como o único modo de alcançar os jovens, dando-lhes o que eles querem. O que vale é fazê-los entrar pelas portas da igreja e depois disso, talvez alguma mágica possa acontecer. Pode ser que entre uma canção de música rock ou sei lá o que, ou até funk eu já vi, gospel, e outros segmentos musicais. Pode ser que entre uma música e outra, alguns jovens aceitem a Jesus como Salvador. Lógico que, por óbvio, a pregação da Bíblia ela não é mais considerada suficiente. Se o bom e fora de moda ensino bíblico expositivo não funciona mais, então vamos usar a música mundana. Vamos dar o que eles desejam e pelo menos assim eles virão à igreja. É a desculpa que se dá. Eu tenho visto lideranças religiosas levarem seus fiéis a todo tipo de culto, sem qualquer cuidado com a identificação doutrinária. Isso é o que nós chamamos de ecumenismo e da pior espécie possível. Há um raciocínio que a unidade e o amor sejam as coisas mais importantes na caminhada cristã. E assim eles vão abandonando suas identidades bíblicas e denominacionais também. E sem sair da seara batista, é comum encontrarmos igrejas que parecem com tudo, menos com uma igreja batista. Isso acontece em todas as igrejas, até com as igrejas católicas. O problema é que estão buscando união com homens perdidos que estão ligados a instituições religiosas que são cristãs apenas no nome. E é preciso dizer algo, eu diria, muito importante. Não pode haver unidade fora da sã doutrina. A unidade fora da doutrina bíblica, ela é perigosa e ao mesmo tempo enganosa. E por aí vai o cristianismo descendo a ladeira. Pastores que emitem vozes de animais, que se baseiam em experiências puramente humanas, revelações, visões que nem tem nada a ver com a palavra de Deus. Pastores que enganam com falsas doutrinas de prosperidade. Eu digo falsas porque o que a gente observa é o rebanho pobre e os pastores vivendo vida de milionários. E que eles ensinam a nomear, a reivindicar a Deus e ficam bravos quando alguém se atreve a adverti-los e contradizê-los sobre todas as maravilhosas experiências que ocorrem em suas congregações, como risos convulsivos, latidos, rugidos e um monte de outras coisas mais. Pastores que rejeitam os fundamentos da fé cristã
entregam-se ao mal e à falsa doutrina, envolvem-se em falcatruas, licenciosidades, além de muitas outras coisas que o curto tempo dessa reflexão não permite a abordagem. Você e sua família, eu rogo que vocês procurem cultuar a Deus, servir a Jesus em uma boa, numa sólida igreja que pregue a verdadeira palavra, onde possa toda a família ser abençoada, amadurecer e crescer em Cristo. A igreja deve oferecer coisas boas espirituais para todos na família. Fuja do mundanismo, querido, da carnalidade, da pregação que exalta mais o ser humano do que a Deus. Busque a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não vá a uma cerimônia religiosa para ouvir apenas palavras agradáveis, música boa, não, mas para ouvir palavras que venham do coração de Deus para o seu. Ainda que possa ser uma dura palavra, é importante que você cultue num lugar onde você possa ser abençoado e crescer em Cristo. E que este crescimento resulte em ganhar outras almas para Jesus Cristo e não perdê-las, como esta moça que diz que talvez não volte mais a uma igreja. Não pode ser assim. Por isso, talvez as minhas palavras aqui esta manhã, que talvez até denotem uma certa raiva, né? Não é raiva não, mas é uma revolta sobre aquilo que está ocorrendo. Por quê? Porque nós temos visto lobos nos meios das ovelhas e eles são prestigiados, né? E exatamente essas pessoas acabam desviando muitos do verdadeiro caminho, mas com certeza darão conta a Deus um dia, diretamente a Deus um dia, não é? Vamos terminar esse momento muito breve, vamos terminar orando. Pai de amor, de infinita bondade, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto é bênção que nos tens dispensado. Magnificamos o teu nome, ó Deus, na sua excelsa grandeza, e te rogamos, ó Deus, que estejamos como igreja caminhando, ó Deus, no sentido de pregarmos o evangelho verdadeiro, ganharmos almas, ó Deus, para que este mundo possa ser transformado pela maravilhosa palavra de salvação, de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada difícil, sim, mas ao mesmo tempo, ó Deus, prazerosa de estar falando, ó Deus, de Jesus Cristo, trazendo essa palavra maravilhosa para que haja transformação, haja novidade de vida e muitos, ó Deus, possam se achegar às igrejas para estarem louvando, bendizendo, magnificando o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesse mistério. Vai guardando a tua igreja, vai fazendo com que haja em todos os sentidos, ó Deus, disposição, ânimo necessário para podermos, ó Deus, fazer a tua obra, não apenas na nossa igreja, mas na todas aquelas igrejas, ó Deus, que confessam e professam o seu nome. Ó Pai amado, guarda-nos nesse tempo de pandemia, de crises, ó Pai. Vai solucionando os nossos problemas, vai suprindo as nossas necessidades, vai abençoando os nossos queridos onde quer que eles estejam, ó Deus, e em tudo fazendo que possamos refletir a Tua vontade e o Teu querer, e o nosso testemunho possa ser positivo para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração, porque a fazemos em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, amém. Que sejamos abençoados nesse restante de semana. Forte abraço.